Olá, Nono. Então, nessa semana nós vamos estar aí focados no reino Plantae, né, que é o reino aí que estuda que contém, aliás, os vegetais. Então, a gente vai estar aí falando um pouco sobre revisando na realidade, porque isso aí vocês já viram lá no sétimo ano, essa questão da biodiversidade vegetal. Então, vamos revisar aí algumas características atribuídas aos vegetais, né, a forma de reprodução, dentre outros assuntos. Então, o foco aí da nossa semana, hoje, dia 22, é justamente aí revisar, né, os vegetais, focando principalmente aí nas características que são atribuídas a esse reino. Você já parou para pensar na quantidade de vegetais que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Numa saborosa salada, nos legumes que comemos, nas árvores que fornecem sombras e frutos, nas flores que ornamentam as paisagens, na grama que cobre o solo, encontramos exemplares desses seres. Mas, do ponto de vista da classificação dos seres vivos, como poderíamos caracterizá-los enquanto a reino? Sim, turma, os vegetais compõem um reino. Quando falamos nesse reino, estamos diante de seres eucariontes, ou seja, possui aí um núcleo organizado, multicelulares, ou seja, formado por várias células, e autótrofos, ou seja, que são aí capazes de produzir o próprio alimento, sua própria fonte de energia. Eles integram o reino chamado reino Plantae ou reino vegetal. O termo biodiversidade, como foi falado lá no iníciozinho da nossa videoaula, significa variedade de seres vivos. As plantas possuem uma grande quantidade de exemplares, desde pequenos musgos até enormes sequoias. As plantas são dotadas também de características distintas, que fazem surgir, assim, um sistema de classificação dentro do reino vegetal. Desse modo, as plantas podem ser separadas em dois grandes grupos: criptogamas, que são plantas que possuem estruturas produtoras de gametas pouco visíveis. E aí, nesse grupo, nós temos as briófitas, como exemplo, os musgos, e as pteridófitas, como exemplo, aí podemos citar as samambaias. Elas são aí, digamos, os dois principais representantes aí das briófitas e pteridófitas, que são pertencentes ao grupo chamado criptogamas. As criptogamas podem ser divididas em dois grupos, levando-se em consideração a presença ou a ausência de certas estruturas. Esses dois grupos têm em comum o fato de necessitarem de água para realizar sua reprodução, mas diferem entre si quanto à composição estrutural. Vamos começar pelo mais simples dele, que é o grupo das briófitas, na qual aí vocês podem estar aí observando na foto um exemplar representante das briófitas, né, que são os musgos. Briófitas são plantas que vivem em ambientes úmidos e sombreados, dotadas de uma baixa estatura, cerca de 5 a 10 centímetros de comprimento, podendo chegar a um tamanho maior em raros casos. Elas são pequenas porque não possuem tecido condutores de seiva, importantes na condução de água e outros componentes para o vegetal. Desse modo, as briófitas são denominadas plantas avasculares, ou seja, sem vasos condutores de seiva. Os principais exemplares desse grupo de plantas são os musgos e as hepáticas. Há espécies que suportam baixíssimas temperaturas, podendo por isso ser encontradas no Círculo Polar Ártico. Bem interessante, né, turma? As briófitas dependem da água para a reprodução, condição que as limitou aos ambientes úmidos do planeta. É na água que ocorre o encontro dos gametas masculino, chamado
anterozoide e feminino chamado oosfera. Os gametas femininos são imóveis, já os masculinos são transportados pela água, como respingos de chuva ou orvalho, nadando até o encontro da oosfera. Com isso, fundem-se formando embrião. Esse embrião dá origem às estruturas resistentes chamadas esporos, que são liberados e se espalham pelos solos germinando. Essa fase assexuada em que o embrião produz esporos chama-se esporófito. Os esporófitos, quando maduros, liberam os esporos e então morrem. Então, turma, como vocês estão observando aqui, ó, essa região aqui é o esporófito. Então, quando ele amadurece, ele libera, como nós estamos vendo aqui, os esporos e morre. A organização estrutural das briófitas é composta de filóide, pequena lâmina que se parece com uma folha, cauloide, eixo principal onde se prendem os filóides, e rizóide, estrutura responsável pela fixação do vegetal e absorção de água e sais minerais. Então, as briófitas não possuem folha, caules e raízes. Elas possuem estruturas que se assemelham a essas que eu citei anteriormente. Já as pteridófitas é o primeiro grupo de plantas na escala da evolução a possuir tecidos condutores de seiva. Este fato faz com que as pteridófitas também sejam conhecidas como traqueófitas. A presença de tecidos condutores foi uma evolução importante para a conquista do ambiente terrestre. A partir de então, passaram a existir plantas de tamanho maior e com facilidade de transporte de nutrientes dentro do vegetal. Contudo, ainda são plantas dependentes da água para sua reprodução. Nesse caso, esses vegetais produzem uma estrutura reprodutiva chamada soro, que está aqui, turma, ó, nessa imagem aqui que eu estou mostrando o pontinho vermelho, tá certo? Isso aqui são os soros. Certo? Você já deve ter visto esses pontinhos escuros e rígidos que se situam na superfície inferior das folhas das samambaias. São os soros. Eles se rompem, liberam os esporos que caem no solo e estes, ao germinar, formam uma estrutura chamada prótalo, que tem formato de coração, como vocês estão observando aqui, e contém gametas masculinos e femininos, os anterozoides e oosfera, respectivamente. No prótalo existe água, permitindo assim que o anterozoide nade até a oosfera e a fecunde, gerando o zigoto, ou seja, uma célula-ovo, de acordo com o que nós estamos aqui observando no nosso esquema. Está aqui o prótalo, aqui ocorre aí a fecundação, ocorre aí a formação do zigoto, né, que seria aí a nossa célula-ovo, e todo o ciclo se repete. As avencas e as samambaias são as principais representantes do grupo das pteridófitas. Então, aqui nós temos à sua esquerda as avencas e aqui à sua direita as samambaias. Em relação à organização estrutural das pteridófitas, temos, diferente do que nós vimos lá nas briófitas, nas pteridófitas nós já temos aí a estrutura folha, estrutura laminar capaz de realizar a fotossíntese, o caule, estrutura capaz de conduzir seiva bruta da raiz para as folhas e seiva elaborada das folhas para a raiz. A seiva bruta é aquela conduzida a partir das raízes para as folhas, levando as substâncias retiradas do solo. Já a seiva elaborada é resultante da fotossíntese e distribuída pelos tecidos de toda a planta para sua nutrição. O curioso é que nas samambaias o caule é subterrâneo e recebe o nome de rizoma. E aí, finalmente, as raízes, que são estruturas subterrâneas, ou seja, ficam abaixo do solo, capazes de absorver os nutrientes do solo. Temos aí agora o grupo as
fanerogamas. São plantas que possuem estruturas produtoras de gametas bastante visíveis, diferente aí do que nós vimos no grupo anterior. Espécies conhecidas de fanerogamas são as gimnospermas, que podemos citar como exemplo aqui os pinheiros, e as angiospermas, que aqui na nossa imagem está sendo representada por uma laranjeira. E ainda falando sobre as fanerogamas, vamos conhecer agora um grupo de vegetais bastante numeroso, que é dotado de estruturas reprodutoras visíveis e que conhecemos bem, que são as sementes, que em algumas espécies nós chamamos essas sementes de caroços. Então vamos agora começar a falar sobre as gimnospermas. Com características diferentes dos dois grupos anteriores, essas plantas são dotadas de sementes, não dependem de água para a reprodução e também possuem vasos condutores de seiva. Por essa razão, são consideradas traqueófitas. Esse grupo estão aquelas que não apresentam fruto. Por isso tem aí essa nomenclatura, porque gímenos significa nu e esperma significa semente. São representantes desse grupo os pinheiros, as sequoias e as cicas. Então aí a palavra gimnosperma significa, no sentido literal da palavra, semente nua. Na reprodução, o estróbilo masculino produz grãos de pólen, que serão transportados para os estróbilos femininos, onde se encontram os óvulos. Esse processo chamamos de polinização, que pode ocorrer pela ação do vento, ou pela ação dos pássaros, ou até mesmo de alguns insetos. Existe aí a autopolinização, né, quando o pólen da flor fecunda a mesma flor, né, no caso, um exemplo. E temos aí a polinização cruzada, que é quando o pólen de uma flor vai fecundar outra. No estróbilo feminino, esses grãos formam o tubo polínico, que cresce até penetrar o óvulo, onde ocorre o encontro do núcleo espermático anterozoide com a osfera, gameta masculino e feminino, respectivamente, como eu já falei aí nos outros exemplos, formando o embrião. O óvulo que comporta o embrião transforma-se numa casca bem resistente e repleta de nutrientes para provê-lo de proteção e alimento. É o que conhecemos hoje como semente. Além disso, a semente facilita a dispersão da planta, podendo se espalhar por regiões distantes de onde a planta se formou. E aí ao lado vocês estão observando aí todo o esquema que eu acabei de explicar a vocês. Nas gimnospermas, sua estrutura corporal possui a presença de raiz, caule, folha, estróbilo e semente exposta. No caso das gimnospermas, não existe aí um fruto para proteger essa semente. As angiospermas são as fanerogamas mais bem adaptadas ao meio ambiente terrestre, compondo a maior parte dos vegetais. Mesmo se assemelhando às gimnospermas pelo fato de possuírem semente, as angiospermas diferem principalmente por apresentarem flores e frutos. Aí dentro do grupo das angiospermas existe uma classificação muito particular que leva em conta a presença de um ou dois, olha aí o trava-língua, cotiledones, as folhas primordiais dos embriões das plantas, que são ricos em reservas de nutrientes importantes para o desenvolvimento inicial do vegetal. Estamos vendo aí. Temos aí os monocotiledôneas, possuem um cotiledôneo, como o caso aí nós poderíamos citar a bananeira, o arroz e as gramíneas. E nós teríamos também aí os dicotiledôneas, que possuem dois cotiledones, como a goiabeira, a mangueira e a magnólia.
Então, só para vocês entenderem melhor. Vamos aqui, ó. Temos aqui a semente do milho, certo? E temos aqui a semente do feijão. Então, a gente observa que o grão do feijão ele é formado por duas partes. Então, classificado aqui como dicotiledôneas. Já o grão do milho, ele não possui essas duas partes, né? A gente não consegue dividir, né? A estrutura do grão do milho não tem aí duas bandas, vamos falando aí no bom cearês, né? Então, isso é o que vai diferenciar. Então, nesse caso, como nós possuímos aí duas bandas no grão do milho, ele se classifica como monocotiledôneas, ok? Para vocês entenderem melhor. A reprodução das angiospermas também se dá por polinização, mas elas possuem estruturas reprodutivas mais especializadas, como as flores, onde ocorre a fecundação, a formação da semente e dos frutos. Os grãos de pólen são formados numa estrutura chamada estame e deslocados até o ovário, que contém as células reprodutoras femininas. Esse transporte é feito pela ação de pássaros ou insetos, que nós chamamos aí de agentes polinizadores, que se alimentam desses grãos. Assim, ao se alimentar entre uma flor e outra, esses animais transferem grãos de pólen. Por isso existem tanta variedade de flores coloridas e com aromas diversos para atrair os polinizadores. Que interessante, né? A gente percebe aí o quanto a natureza é sábia. E para não fugirmos aí da nossa rotina, a atividade referente a essa nossa primeira parte da nossa revisão estará disponível aí na nossa sala virtual, no nosso Classroom. Gostaria também só de fazer uma observação em relação aos e-mails. Os e-mails que estão lá cadastrados devem estar registrados no nome completo do aluno, para que dessa forma a gente possa identificá-lo de forma imediata.